Cultural, toda a gestão tem visto, também partidos grandes tem mais pessoas. Muito boa noite, mais uma vez. Muito obrigado a todas e a todos por terem vindo. Voltamos aos nossos debates das quartas-feiras de Campolide, já sabem, são sempre à terceira quarta-feira do mês, sempre em parceria com a UMAR, que temos muito gosto em que seja nossa parceira nestes debates. Esperemos que para o ano possamos continuar este debate. Como sabem, hoje o nosso debate, eu não tenho aqui, o título é Gays, Lésbicas e Trans, quebrar o silêncio. Como sabem, a Junta de Freguesia de Campolide tem tentado fazer uma reflexão e debater sobre temas atuais para nós podermos, e aqui mais dirigida à população de Campolide, como é óbvio, nós muitas vezes no nosso dia-a-dia não temos tempo de refletir sobre determinados temas e determinados assuntos. E o que nós aqui pretendemos é trazê-los aqui para podermos debater, conversar e trocar impressões. Desta vez, eu quero agradecer ao Paulo Corte Real, que vai ser o nosso orador hoje neste debate, e, portanto, eu só me limito a fazer a introdução. Passo desde já a palavra ao Paulo, que é ele que tem que falar, e depois faremos o nosso debate habitual no fim e poderão colocar todas as questões que entenderem. Obrigado, Paulo. Obrigado, boa tarde a todas e a todos. Eu queria começar por agradecer, claro, à Junta de Freguesia de Campolide o convite e à Teresa Almeida em particular. É um prazer estar aqui convosco, aliás, enfim, é a freguesia onde eu moro e também trabalho, portanto tenho uma ligação próxima e pelo que percebi, já valeu a pena, de qualquer maneira, a iniciativa, porque já houve experiências atípicas, porque aparentemente, segundo o que a Teresa me contava há pouco, os cartazes espalhados pela freguesia foram arrancados, porque as palavras continuam a incomodar, e o que mostra bem a importância de quebrar os silêncios, e ainda bem que estão aqui também para poderem fazer isso comigo. E eu não tenciono tanto ser orador, prefiro mais ser interlocutor. E claro que a ideia é que haja questões e que haja possibilidade de debate, porque de certeza que há questões que vão ser importantes. Ainda assim, queria explicar-vos primeiro porque é que estou aqui. Estou aqui na qualidade de vice-presidente da ILGA Portugal, que é uma associação em que eu tenho estado envolvido há muitos anos. É uma associação de defesa de direitos lésbicas, gays, bissexuais e transgénero. É uma associação, enfim, que tem trabalho em Lisboa, mas também por todo o país, e que pretende, por um lado, garantir um conjunto de serviços para apoiar as pessoas que enfrentam a discriminação no dia-a-dia e, portanto, temos serviços diferentes, desde apoio psicológico, apoio jurídico, a uma linha telefónica, que é a linha LGBT, que chega a todo o país, um centro de documentação, que é o único que reúne informação sobre questões LGBT em Portugal, e um espaço comunitário, o nosso centro LGBT, onde acontecem uma série de atividades e que todas as pessoas são já convidadas a visitar, e que é na Rua dos Fanqueiros, número 40, portanto é bastante visível, o que para nós também é muito importante. E esta é uma vertente importante do trabalho da ILGA Portugal. Outra vertente que se calhar até é mais visível tem a ver com a luta contra a discriminação em função da orientação sexual e da identidade de género, e que passa por lutar contra a discriminação na lei, desde logo, porque ela ainda continua a existir na própria lei, mas também, naturalmente, por um trabalho de educação, de formação, de sensibilização mais alargado. E há campanhas que foram muito visíveis. A campanha da igualdade no acesso ao casamento foi obviamente uma delas, mas houve outros marcos legais importantes, como a lei da identidade de género para as pessoas trans, e claro, há muitas questões relacionadas com a parentalidade que têm sido discutidas e visivelmente discutidas, mas que estão ainda por resolver no plano da lei. E depois há um conjunto de trabalho que temos feito mais na lógica da sensibilização, da formação, aí mais dirigido a públicos específicos também, nomeadamente polícias, enfim, o setor da justiça, a saúde, que para nós é fundamental, e também a educação,
e a segurança social. Portanto, têm sido estes os setores em que temos tentado garantir que haja uma sensibilização para o que significam estas letras todas, o L, o G, o B e o T, e quais são as especificidades também da discriminação, como é que ela funciona, e como é que podemos evitá-la, sobretudo partindo de setores tão importantes para combater a discriminação como são estes. São os setores que o próprio Estado assegura, precisamente por serem fundamentais para o exercício da cidadania. Portanto, para vos dar uma apresentação breve do trabalho da ILGA, há muito mais a dizer, mas para vos dar os vetores principais de intervenção. Enfim, convido-vos mais uma vez a visitar não só o espaço físico, mas também o virtual, portanto, o site é ilgatrasportugal.pt, o Facebook também é visitável para quem tiver acesso às redes sociais. A recomendação fica feita. Mas queria, sobretudo, partilhar convosco um bocadinho porque é que o silêncio é uma palavra tão importante e porque é que, pelos vistos, quebrá-lo continua a ter consequências. Há aqui dois lados importantes em relação ao silêncio. Um tem a ver com as identidades, o outro tem a ver com a discriminação. E eu queria começar por falar um bocadinho do que é que são, de como é que o silêncio, no fundo, acaba por funcionar tão bem em apoio à discriminação. Nós, de facto, temos algumas especificidades sempre associadas a diferentes categorias de discriminação, e nós sabemos que há discriminação em função de um conjunto de categorias. E, aliás, neste ciclo, certamente que já houve outras conversas relacionadas com outras categorias e haverá mais, não é? O que temos é que perceber como é que cada uma delas funciona para podermos combatê-la com base nas suas especificidades. Por de outra maneira, dizer que somos contra a discriminação é pouco, porque se não vamos perceber como é que cada uma delas funciona, não lutamos de facto contra a discriminação no seu todo. Portanto, é bom marcar estas especificidades, e o silêncio é uma delas. Tipicamente, as pessoas LGBT, lésbicas, gays, bissexuais e trans, eu estou a usar a sigla para abreviar, mas é muito bom dizer as palavras, muitas vezes, é muito bom mostrar as palavras porque, para gerar esse hábito e essa banalização, mas em relação às pessoas LGBT, uma experiência comum, de facto, e que nós identificamos sistematicamente, é a experiência do crescimento muito para dentro do insulto. O insulto marca muito as vidas, e não só. O insulto, tipicamente, é um bom reflexo do que é que nós, enquanto sociedade, determinamos que é positivo e negativo. E, portanto, das instruções que estamos a dar às pessoas, não é? E às crianças, nomeadamente, à medida que crescem, sobre o que é certo e o que é errado. E os insultos, como sabem, estão muito associados a várias categorias de discriminação. Há muitos insultos para diferentes categorias. Mas também há uma hierarquia de insultos, e há insultos piores do que outros. E nós também sabemos quais é que são os insultos piores. E não é por acaso que os insultos piores tipicamente estão associados, enfim, sobretudo à orientação sexual, diria, mas a identidade de género, por arrasto, acaba por ser confundida, e, portanto, as pessoas LGBT acabam por ser alvo em conjunto do mesmo tipo de insultos, mas há insultos que, de facto, acabam por marcar a experiência identitária das pessoas LGBT, e, sobretudo, há uma diferença muito grande em relação aos outros insultos todos, das outras categorias identitárias. É que as outras pessoas, tipicamente, se forem mulheres, sabem que são mulheres desde que nascem, e, portanto, de alguma maneira, obviamente, que sabem que há insultos relacionados com o facto de ser mulher, mas têm essa identidade muito definida imediatamente, e, portanto, vão ter que encontrar estratégias de lidar com esse insulto desde logo, desde sempre. A experiência de crescimento é sistemática e é sempre também de reação à própria discriminação. A mesma coisa com insultos com base numa determinada origem étnica. É uma característica que tem a ver com, enfim, que é de resto visível, tipicamente, desde que se nasce. Portanto, há um processo de crescimento que é feito ao longo do insulto, no fundo, enquanto que o nosso processo de crescimento é feito para dentro do insulto, porque tipicamente nós não sabemos que somos lésbicas, gays, bissexuais ou trans até mais tarde.
até já termos ouvido muito aquele insulto, até já termos percebido o que é que quer dizer e até já termos percebido, no fundo, que é a pior coisa que pode ser dita, e não só, até provavelmente depois de já termos usado esse insulto. Portanto, é um processo de crescer para o insulto e não ao lado desse insulto. E esse processo é um processo que, obviamente, em termos de construção identitária, vai ser difícil. É difícil de diferentes maneiras para diferentes pessoas que também têm diferentes condições de construção e têm diferentes apoios, têm diferentes características de outras identidades que podem ajudar mais ou menos a fazerem o seu processo de construção, mas todas as pessoas, de alguma maneira, enfrentam, de facto, esta dificuldade. Isto é uma das características marcantes, mas outra característica marcante tem a ver com bom, e já agora só para complementar, e é por isso que a palavra depois orgulho aparece como tão importante, tipicamente no movimento LGBT, ou seja, a ideia de haver comemorações do orgulho, como a Marcha do Orgulho LGBT, como o Arraial Lisboa Pride, que é um evento que o resto também organiza, a marcha feita em conjunto com várias associações, incluindo a UMAR, aliás, e são sempre comemorações do orgulho LGBT, e a pergunta tipicamente surge, mas porquê orgulho? Porque ninguém tem orgulho de ser heterossexual, pois. Mas também ninguém teve que se construir desta forma contra um insulto, e ninguém teve que basicamente chegar ao ponto de poder dizer sim, paneleiro sou eu. Ou seja, este passo é um passo particularmente difícil de dar e é um passo que é uma vitória. E que é uma vitória muito importante. E, portanto, as pessoas devem ter orgulho de conseguirem afirmar a sua identidade. Esse é que é o passo difícil. E, portanto, é evidente que não há simetria nenhuma quando há discriminação, e é evidente que deve haver orgulho em relação ao facto das pessoas serem capazes de se afirmar contra o insulto e contra a vergonha para a qual o insulto remete. Este é um primeiro ponto que vale a pena fazer. O segundo ponto tem a ver com o silêncio mais especificamente, porque a invisibilidade é outra das especificidades da orientação sexual. Portanto, tipicamente, a orientação sexual não se vê, ao contrário de outras características que dão origem à discriminação. Portanto, não olhamos para uma pessoa e percebemos automaticamente que aquela pessoa é lésbica, ou gay, ou bissexual, ou heterossexual. Isso não é visível. E mais do que isso, é completamente transversal. É transversal a todas as profissões, a todas as idades, a todas as outras características, não é, que as pessoas podem ter, e ainda bem que são muitas. Agora, o facto de haver esta invisibilidade faz com que o silêncio seja a única forma de garantir que nós não existimos. Ou seja, a frase típica é a frase do "eu não tenho nada a ver com isso, façam lá o que quiserem nas vossas casas, e porque é que vêm para aqui perturbar-me e mostrar-me que existem, porque eu não vos via, vocês não existiam". Basicamente a lógica é sempre esta, e tem sido esta e continua a ser esta. A política das Forças Armadas norte-americanas até há pouco tempo era a política do não perguntes, não digas. Portanto, não se podia perguntar a orientação sexual a ninguém, e a pessoa também não podia dizer. E aqui estou a falar mais especificamente da orientação sexual do que de identidade de género. Já vamos marcar especificidades daqui a pouco, mas a política era esta: não perguntes, não digas. É feio perguntar, não se pode perguntar a uma pessoa que se conheceu: és lésbica ou és gay? Isso é feio, não se pergunta, aparentemente. Pelo menos a ideia generalizada é essa, não é? É que deve ser feio, não se pode perguntar, as pessoas podem ficar ofendidas. Portanto, deve haver aqui algum problema. E também não se podia dizer, porque se alguma pessoa dissesse, automaticamente seria expulsa das Forças Armadas. E isto aconteceu até há muito pouco tempo. E isto era a política explícita das Forças Armadas norte-americanas, mas é a política implícita de tudo o que é local de trabalho, de qualquer tipo de qualquer tipo de contexto. No fundo, a lógica do "por favor não digam" está sempre presente. Estamos a quebrar outros silêncios, pronto. Mas o por favor não digam é particularmente grave. Há tipicamente, de facto, a vontade que não se diga, e mais do que isso, há também um outro problema, e aliás houve-se frases do tipo: "não, mas as pessoas heterossexuais também não dizem", não é? Pois não dizem porque não têm que dizer.
Não dizem, por acaso dizem, mas vamos por partes. Primeiro, não têm que dizer porque o pressuposto universal em relação à orientação sexual é esse. Ou seja, nós conhecemos uma pessoa e automaticamente achamos que a pessoa é heterossexual. Estamos na loja, entramos na loja, a pessoa à nossa frente é heterossexual. Estamos no restaurante, o empregado ou a empregada do restaurante é heterossexual. E não nos passa pela cabeça sequer outra coisa, tipicamente. Não temos estrutura mental para conseguir ver outra coisa. Ora, isto é um erro. E é um erro muito grave e muito sistemático. E muito sistemático porque depois o Expresso, em 2005, quando põe uma manchete que mostra que que diz que 1 milhão de portugueses são homossexuais, era o choque geral. Era o choque geral porque nós não fomos treinadas e treinados para ver. E porque não é visível, não é? Portanto, nós temos é que conseguir, na nossa estrutura mental, perceber que todas estas pessoas existem e 1 em cada 10 é muita gente. E é muita gente em todos os espaços. E em todos os espaços significa aqui, obviamente, significa na esquadra de polícia, significa no supermercado, significa em cada autocarro. E não significa em cada escola, significa em cada turma de cada escola. E obviamente, significa em cada família que tenha, 10 pessoas. Portanto, a história de silêncio é uma história que nos impede também de fazer este exercício de percebermos que erramos tantas vezes. E nós, infelizmente, portanto, temos aqui um problema grave de estrutura mental, porque não conseguimos ver que existem pessoas lésbicas, gays e bissexuais e que é 1 em cada 10 pessoas, portanto é muita gente, e não conseguimos fazer o exercício do contar até 10, não é? Que eu, às vezes, por provocação, sugiro isto, que é tipo, cada vez que entramos num sítio, contamos até 10. E a 10ª pessoa é lésbica, gay ou bissexual. Entramos no autocarro, a 10ª pessoa aquela pessoa é lésbica, gay ou bissexual. Mas para tentar, de alguma maneira, é obviamente absurdo, mas é uma maneira, como outra qualquer, de nos esforçarmos a mudar a maneira como olhamos para as coisas, não é? Para as pessoas, sobretudo. Isto é uma das questões. Agora, as pessoas heterossexuais passam a vida a dizer que são heterossexuais. Dizem diariamente, de todas as maneiras e mais algumas. É impressionante a vontade com que as pessoas dizem e isso só se percebe quando não se tem a vontade de dizer. Porque é sistemático. As pessoas passam a vida a falar da relação que têm, da relação com uma pessoa de sexo diferente. Não hesitam um segundo que seja. Se dizem que passaram o fim de semana, se o João diz que passou o fim de semana com a Marta e que foram a um sítio muito romântico e que foi ótimo, o João está a dizer, eu sou heterossexual. Mas só se o João for com o Paulo passar o fim de semana romântico e o João no emprego disser fui com o Paulo passar o fim de semana romântico e foi ótimo, aquilo que as pessoas ouvem, o João é homossexual, em vez de ouvirem o conteúdo, não é? Portanto, há claramente aqui uma diferença muito grande na maneira como nós também percepcionamos o que é normal. E o que é normal, de facto, é partilhar. O que é normal é dizer. O que é normal é pôr a fotografia em cima da secretária no escritório sem hesitar um segundo que seja. O que é normal é mostrar a toda a gente, é dizer a toda a gente, e é não ter uma hesitação que seja. E, portanto, o silêncio que as pessoas, em relação à orientação sexual especificamente, vivem, é um silêncio brutal. E é um silêncio diário. E é um silêncio sistemático que tem imensas consequências a todos os níveis. A nível de desenvolvimento psicológico, a nível de integração no trabalho, a nível de integração numa escola, a nível de funcionamento na sociedade. Portanto, o custo que é imposto pelo silêncio é um custo violento. E quando se fala em discriminação em função da orientação sexual, não se pode não falar de silêncio. Porque, por exemplo, no trabalho, o mais grave não é a pessoa que é despedida por causa da orientação sexual ou que não é promovida por causa da orientação sexual. Porque as pessoas que dão o passo de dizer já deram um passo importante em termos de construção identitária e de confiança e têm também mais força e mais recursos para eventualmente resistir em relação a isso e tipicamente o lado que quer discriminar também tem medo disso. Agora, o problema é a quantidade de pessoas que vivem em silêncio e que vivem em silêncio sistematicamente, diariamente. E essa experiência do silêncio é a verdadeira forma de discriminação, a grande forma de discriminação em função da orientação sexual. Portanto, a invisibilidade leva a que o silêncio seja precisamente um mecanismo de discriminação. Sim, força. Sim. Nossa conversa. Claro. Mais interativa. Sim. Pedro levantou aqui questões sobre as quais eu já... Paulo. Desculpa, Paulo. Mas já agora o nome também... Sara. O Paulo levantou aqui questões sobre as quais eu já tinha feito algumas reflexões e há aqui temas que me parecem interessantes nós colocarmos aqui algumas opiniões. Nomeadamente o facto de
vamos lá ver, a intolerância que há, portanto, relativamente à questão em concreto, heterossexualidade, homossexualidade. Há mais heterossexuais do que homossexuais, nem sequer sei se há ou não, estou a partir do princípio, sim, ou pelo menos assumidos. Então, aquele comportamento da sociedade, enquanto conjunto de grupos e de pessoas que partilham os mesmos hábitos, a mesma cultura, as mesmas crenças, o comportamento dessa sociedade é, ok, isto é o normal, e vocês que estão em minoria são os anormais. Ora, eu acho que é assim, na minha opinião, nós temos que partir do pressuposto que não há normais nem anormais. Portanto, logo desde a raiz, erradicar o problema. Na forma como educamos, por exemplo, as crianças na escola, na forma como educamos os adolescentes para a sexualidade, partir do pressuposto e partir do princípio que tudo é normal. Que não há normais e que não há anormais, que não há melhores e que não há piores, e que tudo é natural. Portanto, eu ser homossexual, ou eu ser bissexual, ou eu ser heterossexual, não há uma coisa que seja mais normal ou que seja mais correta do que outra. E mais, na minha opinião, nós não temos que nos, vamos lá ver, etiquetar. Ou seja, eu posso até nem saber o que é que eu sou e porque é que eu tenho que ter menos direitos do que o meu colega de trabalho, o meu amigo, o meu colega de escola, por causa disso. Quer dizer, a discriminação começa logo aí. Porque é que eu tenho que saber exatamente aquilo que sou? Eu posso até nem saber. E o facto de nós termos que, ou das pessoas que terem de se assumir, de se etiquetarem como o que quer que seja, não é? Quer dizer, a orientação sexual deve ser uma escolha livre e que pode ser modificada, digo eu, ao longo da vida. E acho que a sociedade, enquanto sociedade, aquilo que tem que se deve organizar é tolerar, portanto, aceitar como normal, o que quer que seja, e não sei se o Paulo, se calhar, não trouxeste nada. Eu não quero meter-me no debate e acho muito bem, mas eu não sei se disse que no fim, depois do Paulo, mas isto é com ele, o Paulo expor aquilo que vem dizer, no fim há debate, portanto toda a gente pode colocar as questões que quiserem. Não sei se é melhor assim, o Paulo dirá se quer assim, se quer ser interrompido, se quer interromper-me de qualquer maneira, de qualquer maneira, depois eu não sei mais se um minuto de ficou silêncio claro que falar, que há debate no fim, portanto aí as pessoas podem, sem dúvida, podem pôr as questões que quiserem. Para mim, acho que é muito redutor. Para mim não interessa para nada se você é homossexual, se é bissexual. A mim não me faz. Como é que eu ia te explicar? Pois eu percebo. A mim é que me interessa muito. Eu percebo. Obrigado. Assim, para mim, é mais ou menos o que ela diz, é tudo normal. Reduzir as pessoas à sua sexualidade é uma coisa inacreditável. Portanto, para mim, até me fazem essa confusão. A ver no século XXI, ainda a ver esta história de que ser homossexual é uma escolha. Para mim, a pessoa nasce e ponto final, parágrafo, ninguém escolhe, até porque ser diferente numa sociedade onde acham que normal é ser heterossexual, acredito que ninguém escolhe ser marginalizado. E para mim, a pessoa ter que se assumir, não tem nada que se assumir, porque eu não tenho nada, para mim as pessoas só se metem pelo seu caráter. Não quero saber para nada, e os meus amigos são de todos os géneros, porque para mim não... Sei que eu estava, quando diz, as pessoas têm que assumir a sua homossexualidade, para mim, a sua sexualidade, para mim não tem que assumir nada, exatamente como o heterossexual não tem que assumir nada. Portanto, as pessoas são assim, elas têm caráter ou não têm. Para mim, se é homossexual, lésbica, transgênero, para mim não. Por isso é que eu acho que a pessoa tem que assumir porque. Então deixem-me tentar só responder-vos, aliás, porque há algo de comum também em relação ao questionário das categorias e da importância das categorias. No mundo ideal,
Claro que nós temos diferenças múltiplas e depois todas as pessoas são diferentes e todas as pessoas são iguais, não é? O mundo ideal, que um dia havemos de ter daqui a uns séculos ou não, porque não sei se somos capazes disso, não sei se a discriminação não faz parte da maneira como nós nos organizamos socialmente, mas vamos supor que há um mundo ideal a que vamos conseguir chegar onde não há discriminação. Porquê que há diferenças? Todos diferentes, todos iguais, é aquele slogan que toda a gente conhece, não é? E que ninguém percebe, na realidade. Mas basicamente, se pegarmos em duas pessoas e as sentarmos ao lado uma da outra e forem à procura das diferenças todas que existem entre as duas, não saem, quer dizer, é a vida toda. É a vida toda, vão estar a vida toda a encontrar diferenças, porque as diferenças não acabam. Mas a verdade é que nós, quando vemos pessoas à nossa frente, automaticamente identificamos algumas diferenças como sendo salientes. Portanto, nós, em termos de estrutura mental e da maneira como pensamos o mundo e como sabemos que a sociedade está organizada, vemos, de facto, algumas coisas. Percebemos desde logo o género. É logo a primeira coisa que, aliás, é uma obsessão tão grande que até é aquilo que é perguntado sistematicamente antes de qualquer criança nascer sequer. De tal maneira é importante a distinção, ou fazer essa distinção e garantir que a distinção é bem feita. Portanto, nós não funcionamos como se as categorias de diferença não fossem todas iguais. Não são. Elas geram discriminação, e geram discriminação de muitas maneiras. Não é por acaso que algumas aparecem como salientes. A saliência tem a ver com a importância que elas têm e com o impacto que elas têm na vida das pessoas, e com a discriminação que geram, e com a desigualdade que geram em termos de acesso a tudo, ao poder, ao dinheiro, ao espaço público, aos cargos políticos, etc. Portanto, nós temos uma organização social, e temos uma organização social que é marcada pela discriminação e pela desigualdade. E, portanto, as diferenças não são todas iguais, neste momento. E há diferenças que, de facto, têm saliência. Tudo bem, nós queremos lutar contra a discriminação, queremos acabar com ela, não é? Mas para isso temos de ter uma voz. E temos de ter uma voz enquanto pessoas discriminadas. E temos de poder dizer, eu sou mulher e exijo ser tratada como qualquer outra pessoa. Ou dizer, eu sou gay e exijo ser tratado como outra pessoa. Mas eu só posso fazer isso a partir dessa voz. Eu preciso dessa voz. Se eu não disser que sou gay, ninguém sabe. Isso não existe. Nós fomos remetidos para uma categoria de erro há muito tempo. Há muito tempo, enfim, não foi há tanto tempo. O século XX foi particularmente mau nesse aspecto. Portanto, a lógica do pecado, desde logo, que era uma lógica religiosa e comum a várias religiões, a lógica do crime, que para os Estados, que obviamente não eram laicos, refletia e durante muito tempo refletiu a noção de pecado, e depois a lógica da doença na esfera médica, que aliás foi a esfera que criou a palavra homossexualidade. É uma palavra criada no plano médico para classificar um erro. E tudo isto são sinónimos de erro. Há o pecado, há o crime e há a doença, não é? É tudo erro. Em esferas diferentes. Pronto. O que é preciso para contrariar todo o preconceito e toda a desigualdade que está a ser criada com este sistema? Em que as pessoas são presas ou mortas, como ainda são hoje, em alguns países. O que é que se faz? Diz-se, espera lá, isto existe e somos nós e precisamos de criar, de reivindicar essas identidades e de as marcar de uma forma muito clara, até estrategicamente, para podermos existir e podermos reivindicar que isto acabe, não é? Para podermos dizer, olha, eu quero casar, eu quero poder casar, e portanto, ou eu quero, enfim, não ser morto, não ser fuzilado, gostava, pronto. Mas para isso preciso dizer, eu sou gay, por outra maneira não existo para dizer isso sequer, e ninguém se preocupa com isso. A mim faz-me confusão, porque é assim, o que é que eu continuo... Esther, eu podia... Distingue-se de outra pessoa, além da sua orientação sexual. Mais nada. A mim distingue-me imensas coisas de qualquer outra pessoa, certamente. E distingue-me imensas coisas, não sei de outras pessoas, certamente. Em termos de orientação sexual, distingue-me muito, porque a minha experiência de vida é marcada por isso. É marcada por isso e é completamente diferente de uma pessoa heterossexual, precisamente por isso. Porque fui eu que ouvi os insultos, porque sou eu que eventualmente sou discriminado no trabalho, sou eu que não pude casar durante não sei quanto tempo, sou eu que não posso ser pai, supostamente, porque o Estado português não deixa, sou eu que... Pronto. Nós estamos a falar no geral, mas a vida... estar a falar como nós, cada um... Como gostaríamos que fosse, não é? Nós gostaríamos que fosse, mas não é. E, portanto, é absolutamente determinante em termos de experiência de vida. E de qualquer pessoa LGBT... A orientação sexual ou a identidade de género é absolutamente determinante. Não há dúvida nenhuma em relação à experiência da discriminação, que é, de facto, uma experiência que é constitutiva e que é uma experiência que é muito marcante. Portanto, é mesmo... Por isso é que a identidade é tão forte. A identidade é tão forte porque a discriminação é muito forte. Senão não era. Com licença, que eu diga uma coisa. Sim.
Mas eu acho que todas essas coisas já existem há anos. Claro. Há anos. Claro. Que existem e que ninguém falava nada. Exatamente. Nem se conhecia. Exatamente. Ainda bem que agora Exatamente. Nada. Exatamente. estamos aqui. Exatamente, é isso. Já É. há anos que existem e que ninguém falava. Temos nem uma- sabia o que era. Temos uma história longa de silêncio, de facto. É isso, é verdade. Já do tempo, sei lá, remoto. E silêncio, e já agora aproveito para fazer a ligação a outro silêncio que eu queria falar, porque há silêncio em relação às identidades, mas depois também há silêncio em relação à discriminação. E a discriminação tem sido silenciada. As pessoas não nascem homossexuais nem bissexuais. Muitas vezes, mais tarde, é que descobrem que são. Eu não sei. Se é, Olha, eu vou ser com pessoas. muito franco e muito honesto e também responder a essa questão também foi levantada, que é o nascer ou não nascer. É que não me interessa mesmo. Não, é completamente irrelevante se nasce ou se não se nasce, ou etc. Até às vezes há jornalistas que telefonam a perguntar se há o gene, porque descobriram não sei o quê, se há o gene gay, se há o gene não sei o quê. Enfim, nós o que fazemos sistematicamente é dizer, já estarem à procura estão à procura aqui de uma causa para o erro, não é? De uma causa para o problema, para ver se isso se resolve. Desde logo é essa a lógica que está por trás. Mas para nós é completamente irrelevante. O que é relevante é aquilo que causa mal-estar. E aquilo que causa mal-estar é o preconceito e a discriminação. Ou seja, será que a homofobia há um gene? Se calhar é um problema social e, portanto, se calhar como sociedade temos que o resolver em conjunto. Pronto, e portanto a nossa resposta é sempre não interessa. No fundo, não é isso que é relevante. O que é relevante é garantir a felicidade das pessoas e evitar aquilo que causa de facto obstáculos, não é? Claro, Olha, Essa coisa de. Mas ninguém sabia como isso era homossexualidade, se era bissexual. Ninguém sabia. Nem se podia falar sequer de tal coisa. As pessoas eram presas ou eram internadas, tinham terapias de eletrochoques, tinham. Sim, mas isto em tempos próximos, portanto, nos já não é tempos remotos. Sim, nos tempos próximos isto acontecia, portanto. Que em tempos remotos já havia essa doença. Eles chamam doença. Pois, precisamente. A doença também foi criada em tempos não muito remotos. Foi criada em tempos mais próximos do que remotos. Está ali a Adriana. Depois ficámos todas e todos curados num instante, foi em 1990, a Organização Mundial Está de ali Saúde a Adriana decidiu, que quer e veio a falar. Eu cura, peço que não portanto, falemos todos ao mesmo tempo, senão não. Eu peço que não falemos, não podemos falar todos ao mesmo tempo, senão não ninguém se. Adriana. Existe o dia da mulher e nós olhamos para um homem ou para uma mulher e nós sabemos é um homem, é uma mulher, mas existe o dia da mulher e é por alguma razão. Quando o dia da mulher deixar de existir é porque já há igualdade, a mulher já é igual ao homem. É por isso que também existe o dia do LGBT, é porque ainda não temos os direitos, ainda somos os estranhos neste mundo, os extraterrestres pararam aqui. É por isso que não é uma necessidade de dizer eu sou lésbica. Não é, eu existo e eu sou assim, faz parte da minha identidade. Assim como eu ser médica, também faz parte da minha identidade. Ninguém tem necessidade de chegar a um sítio e dizer eu sou médica, por essa lógica. Mas há necessidade de, não é de nos afirmarmos, estamos aqui, não, é só nós existimos e queremos viver como os outros vivem, em paz e sossego, passear na rua de mão dada e não ter um olhar estranho. Porque é aquilo que eu sou. É só isso, não é. Como é que eu vou te explicar? Não é. Querer atenções só para nós. Nós não queremos as atenções para nós só queremos saber que as pessoas sabem que nós existimos e estamos aqui. Não somos os extraterrestres, não somos estranhos, não somos doentes, não somos nada disso. Somos pessoas que gostam de pessoas do mesmo sexo. Apenas. Eu pedias que talvez deixasse aí o Paulo
adiantar um bocadinho mais aquilo que vem dizer e depois talvez no fim pôr as questões, porque se pusermos no meio, o Paulo se calhar é capaz de não poder chegar até ao fim daquilo que vinha a dizer. Eu pedia-lhes que não se esquecessem das questões que querem colocar, mas pô-las no fim, porque talvez seja mais produtivo, não é cortar a palavra a ninguém, é porque eu acho que talvez seja mais produtivo. Obrigado. Eu também tento ser breve para fazer passar as várias... Vou tentar fazer... Eu posso ligar o microfone se for preciso? Mas não vale a pena, o problema não é... Mas podes ligar. Okay. Não, mas então só fazer mais duas notas. Uma tem a ver com o outro silêncio importante, que é o silêncio sobre a própria discriminação. É o facto de, durante muito tempo, a discriminação ter sido apagada. E ter sido apagada precisamente... está relacionado com o facto de as identidades não poderem ser reveladas, mas a verdade é que a discriminação não era trazida à luz do dia. O primeiro caso de crimes de ódio com motivação homofóbica veio a público num jornal de referência em 2005. Não quer dizer que não houvesse crimes de ódio antes, não é? É evidente que o problema é um problema que vem de trás. Mas a visibilidade da própria discriminação é uma visibilidade muito limitada. As coisas andam a par e passo. E, portanto, também é preciso tornar a discriminação visível, ou seja, é preciso mostrar que é quando se põe um póster na parede a anunciar o debate que tem lá as palavras lésbicas, gays, bissexuais e trans, que há umas pessoas que arrancam. Ainda bem que estamos a perceber que há ali um problema. E que há um problema grande, não é? E que há um problema grande nesta freguesia e em qualquer outra, não é? O que significa que há muito trabalho a fazer. E tornar a discriminação visível é um dos trabalhos que nós temos também. Nós temos o Observatório da Discriminação, que é um projeto em que anualmente revelamos dados sobre crimes de ódio, especificamente contra as pessoas LGBT, e o ano passado recolhemos nós 200 casos de crimes de ódio de definição da OSCE, 200 casos, mas isto é uma recolha feita, enfim, com os nossos meios, porque o Estado não o faz, ou seja, o Estado não recolhe essa informação e não se compromete sequer a recolhê-la. Somos nós que enviamos para a OSCE os dados sobre crimes de ódio de Portugal. O Estado português não o faz. Mas de qualquer maneira, é um projeto muito importante, precisamente por trazer a público aquilo que tipicamente fica no silêncio. Mas, por falar em silêncio, outro dos dados importantes destes resultados do Observatório é o seguinte. Nos dados do ano passado, 93% destes casos não foram denunciados às autoridades. 93%. No ano anterior foram 96%. Não quer dizer que tenha havido uma melhoria, é evidente que estes números são enfim, agora são altamente preocupantes e mostram bem o silêncio e o peso do silêncio, nomeadamente na denúncia de crimes de ódio e a falta de confiança que as pessoas sentem nas instituições. Nas instituições a todos os níveis, desde a esquadra de polícia, em que a pessoa tem medo de apanhar com uma reação negativa, até, os resultados de outro estudo que fizemos no ano passado, ir ao centro de saúde. Porque as experiências de discriminação na área de saúde são sistemáticas também. O que significa que 1/3 das pessoas prefere, por simplesmente, não recorrer a serviços de saúde. Das que recorrem, 1/3 escolhe mentir sobre a sua orientação sexual, mesmo quando isso é relevante para o diagnóstico que vai ser feito. E, portanto, os números do silêncio vão a todos os planos, e aos planos mais importantes. E isto, de facto, é sempre uma preocupação grande, não é? Temos o silêncio das identidades e temos o silêncio da própria discriminação a marcar-nos em simultâneo. E, portanto, é preciso quebrar os dois, não é? E é isso que não se sabe. Não se sabe os números do suicídio, não se sabe que jovens LGIB têm taxas de ideação e tentativa de suicídio nas tentativas mais conservadoras, porque há estudos diferentes, 3 a 4 vezes superiores aos de jovens heterossexuais. Às vezes até é dentro de casa que acontecem as experiências de violência e discriminação mais fortes.
Portanto, a experiência de isolamento é uma experiência muito forte e exige a visibilidade para ser contrariada. E exige a criação de comunidade também, que é uma das coisas que nós tentamos fazer até com o centro comunitário, com os eventos do orgulho, etc. Mas há uma necessidade aí que é preciso ter resposta. Mas em relação às especificidades, também marcar que dentro da sigla LGBT há especificidades, ou seja, as mulheres, desde logo, são menos visíveis, voltar a falar em visibilidade, do que os homens, como sempre. Não é? E, portanto, no espaço público, a todos os níveis, o problema da visibilidade das mulheres continua a pôr-se. E as pessoas pensam sempre que se ouve a palavra homossexual, pensa-se em homem. Sempre. Nunca se pensa numa mulher. Nunca. E a palavra homossexual não é uma palavra identitária, não é uma palavra que eu uso para me definir. Eu uso a palavra gay porque é uma palavra que já é construída pelas próprias pessoas para sobrepor à palavra medicalizada. E a palavra lésbica, que é uma palavra que eu gosto particularmente, e digo isto muitas vezes, gosto muito de usar a palavra lésbica, é esdrúxula e é forte, e acho que devia ser dito todos os dias, como exercício, pronto. Mas a palavra é uma palavra também identitária e é também uma palavra que faz falta dizer, mas a verdade é que nós pusemos e puxámos o L e o lésbica para a frente, precisamente para tentar dar visibilidade àquilo que normalmente não tem, porque as mulheres têm desde logo a sua sexualidade tipicamente anulada, não existem enquanto sujeitos de sexualidade, existem enquanto objetos, são muito mais objetificadas tipicamente e, portanto, a lógica nunca é uma lógica de ameaça, porque uma mulher não é vista como tendo uma sexualidade, e, portanto, não é ameaçadora nesse sentido, e, portanto, tudo passa despercebido e invisível. Elas são muito amigas. O elas são muito amigas é o grande drama da invisibilidade lésbica. Não são nada muito amigas. São companheiras, são um casal, e não só, são amantes. Eu lembro em 2007 que fui a uma conferência organizada pelo Governo da Flandres e a Ministra da Igualdade de Oportunidades falou a dizer que é mais do que tempo, e isto foi a frase dela, é mais do que tempo de percebermos que há homens que amam outros homens e mulheres que têm sexo com outras mulheres. E esta foi a frase que eu achei absolutamente brilhante, porque é exatamente o problema, de facto, associado ao género, não é? É mais do que tempo de percebermos que há mulheres que têm sexo com outras mulheres. Isto é um dos problemas sistemáticos também que tem a ver, mais uma vez, com o género e com o facto de haver aqui uma dupla discriminação no que diz respeito às mulheres lésbicas. Portanto, são mulheres e, para além disso, são lésbicas, não é? Portanto, há muito trabalho a fazer em termos de visibilização de mulheres e não é por acaso que, mesmo em relação à parentalidade, se fala sistematicamente da adoção e se pensa, mais uma vez, sempre em homens, sempre. E se esquece o acesso à procriação medicamente assistida e à inseminação artificial, que é vedado por lei só a mulheres, casais de mulheres e mulheres solteiras. Portanto, são as mulheres que até são mais discriminadas na lei. E isso nunca é visibilizado, só se fala de adoção porque isso tem a ver com homens, ainda tem algum interesse. Agora, esta coisa da inseminação artificial só tem a ver com mulheres, as mulheres, como toda a gente sabe, não importam, não é? E, portanto, como não importam, isso não aparece. E este é um dos grandes riscos, aliás, em relação à parentalidade, e tem sido em todos os países. Em França foi o que caiu, na Noruega foi o que esteve para cair, etc. Portanto, tudo que tem a ver com mulheres é mais fraco. Nós continuamos a ter que puxar a visibilidade das mulheres e, portanto, aqui marcar a especificidade, não é? Da necessidade de visibilidade para lésbicas, desde logo. Depois, em relação à bissexualidade, é evidente que o grande problema que as pessoas bissexuais, os grandes problemas que enfrentam têm muito a ver com as relações que estabelecem com pessoas do mesmo sexo e com a experiência da discriminação associada a essas relações. Mas há muito mais do que isso e também tem a ver com visibilidade. E também tem a ver com o facto de haver uma grande dificuldade de tornar visível e credível, no fundo, uma orientação sexual que é ainda mais minoritária e que tipicamente as pessoas não percebem. Mas a grande especificidade tem a ver com trans e tem a ver com o facto da identidade de género não ter nada a ver com a orientação sexual. Nós aqui identificamos sempre como, bom, todas e todos, como mulheres ou como homens. Eventualmente, não sei se alguém se identifica como outra coisa, mas tipicamente é o que acontece, não é? As pessoas identificam-se como mulheres ou como homens. E, portanto, todas as pessoas têm uma identidade de género. As pessoas transexuais, o que têm é que a identidade de género não corresponde ao sexo que é atribuído à nascença. Portanto, um bebê nasce com a obsessão
do género por cima, não é? Porque é aquilo que se pergunta antes, é aquilo que se pergunta no momento em que nasce, é aquilo que se pergunta para determinar a cor, para ver se se consegue distinguir aquilo que não se consegue distinguir de outra maneira, porque de facto, na realidade, bebés são bebés, quer dizer, o sexo não é particularmente relevante, ou não devia ser relevante, não é, na interação, mas a obsessão é tal, a nossa, que se alguém disser numa loja de roupa para criança que se não quer o cor-de-rosa ou azul, ou quando perguntam, mas para embrulhar eu preciso saber se é menino ou menina, e digo que não interessa, o curto-circuito mental é evidente, não é? Pronto, mas a obsessão é enorme. Mas o que acontece é que o sexo é atribuído de fora, é atribuído de quem vê. E não é, portanto, não tem nada a ver com a identidade da pessoa. Agora, quem tem a sorte de ter a identidade de género a condizer com aquilo que é atribuído de fora, não tem que passar pela experiência que as pessoas transexuais têm que passar, não é? Que é uma experiência, obviamente, difícil. Agora, não tem necessariamente não tem a ver com a orientação sexual de todo. Ou seja, uma mulher transexual, e eu quando falo de uma mulher transexual estou a pensar numa pessoa que se identifica como uma mulher, porque é isso que as pessoas são. As pessoas são aquilo com que se identificam, e era o que faltava. Que qualquer outra pessoa nos dissesse o contrário, porque nós aqui sabemos muito bem o que é que somos, e era o que faltava, que alguém nos dissesse que nós não somos. É exatamente igual para as pessoas transexuais. E, portanto, uma mulher transexual pode ser lésbica, tal como pode ser bissexual, e tal como pode ser heterossexual. E, portanto, não há uma relação entre as categorias de orientação sexual e identidade de género nesse sentido, o que é uma relação em relação à discriminação. Porque a discriminação baralha os conceitos e baralha as identidades. E há uma coisa, é que uma pessoa transexual tem, pelo menos, eventualmente num determinado período de transição, tem uma visibilidade que as pessoas lésbicas, gays e bissexuais não têm. E, portanto, isso aumenta a exposição às manifestações mais violentas de preconceito e de discriminação. Portanto, aqui há especificidades em termos do grau de discriminação a que as pessoas são sujeitas. Porque as pessoas LGBT tipicamente refugiam-se no silêncio, vivem em silêncio, têm o custo do silêncio, mas esse é o custo maior, enquanto que as pessoas transexuais não têm esse luxo. E, portanto, basicamente são automaticamente alvo de uma quantidade de episódios de violência mais grave, e os estudos da Agência Europeia de Direitos Fundamentais mostram bem isso, mas não só de falta de acesso a emprego. Há números de Espanha que mostravam que antes do período de crise, que já não sei quando é que começou, mas antes do período de crise económica, mais de 50% das pessoas estavam desempregadas, das pessoas transexuais estavam desempregadas, apesar do nível de educação formal ser acima da média. Ou seja, as pessoas transexuais podem ter um nível de educação formal acima da média, ao contrário daquilo que nós esperaríamos, porque nós não temos essa noção, porque não é isso que nos transmitem as poucas imagens que existem, as poucas representações que existem de pessoas transexuais, e mais de 50% estavam desempregadas. Porquê? Porque nos empregos não se sabe lidar, obviamente, com o respeito pela identidade de género das pessoas, desde logo. Essa é uma das questões. Outra questão tem a ver com a tentativa de suicídio. Era um estudo britânico que mostrava que 1/3 das pessoas transexuais já tinha tentado cometer suicídio. Suicídio. 1/3. Ou seja, são números gravíssimos. E estes números mostram bem também a dimensão da discriminação no que diz respeito à identidade de género em particular. E, portanto, vale a pena marcar essa especificidade. Okay. Não, claro. Era só isto que eu queria marcar. Na Assembleia da República, alguém que torça para que essas coisas acabem? Há muito trabalho a ser feito, sim. Já há muito trabalho a ser feito. Agora... Tem um grupo que se encarrega disso? Quer dizer, no Parlamento há vários partidos com posições diferentes sobre várias coisas, pronto, e em relação a algumas questões há acordo, evidentemente, em relação às questões de parentalidade não há acordo claro em relação, por exemplo, à procriação medicamente assistida. Há em relação à candidatura à adoção, há em relação ao reconhecimento das famílias que já existem, não há em relação à procriação medicamente assistida. Portanto, essa é uma questão, por exemplo, neste momento ainda está em risco. E em relação à transexualidade,
apesar de já termos uma lei que de alguma maneira vem reconhecer o direito à identidade, que é o primeiro direito que qualquer pessoa deve ter, essa lei também ainda pode ter espaço para melhorar e a luta contra a discriminação passa também, obviamente, depois por muito mais medidas no plano executivo e não só no plano do Parlamento, não é? No plano do Governo também, porque é preciso mudar as realidades e para mudar as realidades é preciso investimento. Portanto, para garantir o acesso, de facto, à segurança, à justiça, à educação, ao emprego, tudo isso exige, de facto, campanhas, existe recursos, existe políticas e que são políticas muito mais relacionadas com o plano do Governo, não é? Mais do que com o plano do Parlamento. Portanto, há trabalho a fazer em muitos níveis. Bom, e depois, é claro que há muito trabalho que está a ser feito pelas ONGs e que está a ser feito por nós, não é? Nós podemos trabalhar e garantir que estas coisas acontecem e fazer pressão para que aconteçam, não é? É difícil alterar um sistema porque nem todas as pessoas vão achar que estão a beneficiar com o fim da desigualdade. Agora, é claro que há direitos humanos que já estão definidos enquanto tal, e mesmo esse conceito é um conceito que está sistematicamente em evolução e que têm que ser de usufruto de todas as pessoas. E, portanto, nomeadamente, por exemplo, para dar um exemplo, a questão da coadoção, não é? A questão da coadoção é uma questão que já é obrigatória face à Convenção Europeia de Direitos Humanos. Ou seja, a coadoção significa a outra pessoa do casal ser também reconhecida legalmente enquanto mãe ou enquanto pai, não é? E isso é obrigatório neste momento, e é obrigatório porque o Tribunal Europeu de Direitos Humanos, ao interpretar a Convenção Europeia de Direitos Humanos, que é uma coisa que faz de uma maneira evolutiva e em função das realidades, determinou que já há um consenso suficientemente forte a nível europeu para que possa ser obrigatório, face à Convenção Europeia de Direitos Humanos, que isso aconteça. É obrigatório e mesmo assim foi rejeitado no Parlamento. E, portanto, a noção de direitos humanos continua a ser uma noção contestada. E contestada ao ponto de compromissos internacionais que Portugal tem e que são obviamente fundamentais serem desrespeitados ativamente pela anterior maioria parlamentar, com a plena consciência de que estava a desrespeitar esses compromissos. Portanto, é verdade, somos todos humanos, mas continua a haver pessoas que são menos humanas do que outras para muita gente. E, portanto, continuamos a precisar de usar de alertar para as desigualdades, de alertar precisamente para o que é que significa direitos humanos e de alertar para as identidades que estão a ser alvo da discriminação para podermos com elas confrontar as outras pessoas com a nossa humanidade, precisamente. É essa a ideia. Quebrar estes silêncios e afirmar essas identidades é mesmo muito importante e é mesmo um trabalho longo e exigente para toda a gente. Não é um desafio fácil e, portanto, nós temos é que, pelo contrário, de alguma maneira, perguntar e dizer. É as duas coisas. Ao contrário, não perguntes, não digas. Temos que perguntar e temos que dizer. Temos que perguntar às pessoas se são lésbicas ou se são gays e se são bissexuais e temos que conseguir dizer, sem hesitar, isso mesmo. Porque não há mal nenhum em perguntar, porque precisamente não há nada de errado na categoria. E, portanto, queremos que todas as pessoas possam responder sem hesitar a esta questão. Quando isso acontecer, já não é preciso. Pronto. Em relação ao bullying, eu diria que não é verdade que ele existe mais agora. Diria que o que há é um bocadinho à semelhança, por exemplo, do que acontece com a violência doméstica. Há menos silêncio em relação ao bullying. Há mais visibilidade da própria discriminação e do impacto que o bullying tem, que de facto é enorme. Ou seja, os dados mostram, os dados são de 2013, da Agência da União Europeia para os Direitos Fundamentais, eu julgo que são 94% das pessoas que responderam já tinham presenciado um ato de violência ou de insulto com base na orientação sexual ou identidade de género. 94%. Portanto, não é exato. Obviamente, a prevalência é assustadora e é semelhante noutros países da Europa, mas sendo que Portugal está um bocadinho mais acima da média, mas todos eles estão na ordem dos 90%. Portanto, a prevalência é claro que estamos a falar de um insulto ou de uma agressão, nós estamos a falar de episódio, estamos a falar de bullying no sentido sistemático, não é? Mas já houve inclusivamente uma campanha do próprio governo em relação ao bullying homofóbico e transfóbico, ou seja, está a começar
a ser feito trabalho, e é verdade que o trabalho de educação é um trabalho longo, e é um trabalho que vai ser exigente durante muito tempo, e é tanto mais urgente por isso mesmo, mas está a começar a ser feito, e não só, e aí eu diria que não é só a educação sexual que está em causa, é também a lógica da educação para a cidadania, não é? E, portanto, e a educação para os direitos humanos. Portanto, acho que vai para além da própria educação sexual, que de facto não é cumprida, e não tem havido tanto espaço ultimamente para a educação para a cidadania nas escolas, e, portanto, há também aqui uma necessidade de recuperar esse espaço e de permitir essa discussão e a resolução em conjunto do problema do bullying, que é um problema obviamente grave e importante. Em relação à discriminação múltipla, acho que também vale a pena falar disto, que é precisamente as pessoas têm condições diferentes em termos de possibilidade de afirmação, têm condições diferentes em termos de experiências de vida e enquanto alvo de discriminação, porque cruzam identidades e porque eventualmente têm vários motivos, entre aspas, de menorização por parte de outras pessoas, não é? E, portanto, há aqui é evidente que é desigual, e quando se cruzam é muito importante perceber que ambas aquelas duas identidades, não é, podem estar na base de agressões mais violentas, mais incisivas, etc. E, portanto, a lógica da atenção à discriminação múltipla é uma lógica que obviamente faz todo o sentido, e que cada vez que se trabalha a discriminação é muito importante podermos precisamente traçar pontes também com as várias formas de discriminação, não é? Para conseguirmos encontrar também formas de responder à discriminação múltipla. Ou seja, a única maneira de podermos lidar com a discriminação múltipla é conseguirmos em simultâneo pensar nas diferentes formas de discriminação, mas mais do que isso perceber como é que elas podem cruzar-se, não é? E, portanto, precisamos de um trabalho simultaneamente conjunto e específico para cada uma delas. Portanto, o desafio é este, não é? E mesmo em termos de legislação e de leis, nós temos uma lei antirracismo, temos uma lei contra a discriminação com base no género, temos uma lei contra a discriminação com pessoas com deficiência, etc., mas não temos precisamente a perspectiva integradora, e é uma das coisas que a ILGA tem defendido sistematicamente. Nós devíamos ter uma lei antidiscriminação abrangente, que garantisse as diferentes categorias e os diferentes campos, não é? O trabalho, o acesso a bens e serviços, o acesso à saúde, a educação, etc., mas que permitisse também, em conjunto, lutar contra a discriminação múltipla, porque as pessoas que entrecruzam identidades são sistematicamente alvo precisamente de discriminação múltipla. E, portanto, o ideal, no nosso ponto de vista, era, mais do que uma lei específica contra a discriminação em função da orientação sexual ou a identidade de género, a ideia da lei antidiscriminação, ponto, mas que preste atenção a todas elas, não é? E, portanto, esse é um desafio, não é? Mas para nós parecia-nos sempre mais eficaz. Lei versus mentalidades, pronto. Bom, eu agora estava a lembrar-me, eu lembro de um debate em 2006, que era no processo, em 2004 a Constituição proibiu a discriminação com base na orientação sexual explicitamente, e isso foi resultado também numa campanha que ele desenvolveu durante muitos anos, e aconteceu em 2004. Aconteceu em 2004 e Portugal foi, na altura, o terceiro país do mundo a ter essa proibição. Portanto, não foi como se houvesse alguma obrigação europeia, não é? Foi mesmo um marco. E depois, na sequência disso, claro que havia várias leis, e continua a haver leis que não estão em conformidade com a Constituição, nomeadamente com esse princípio de não discriminação. Desde logo, qualquer hipótese de referendo do que quer que seja em relação a qualquer das minorias que está no artigo 13º era um contrassenso democrático do pior. E porque a partir do momento em que o próprio Estado reconhece que há uma tendência para a discriminação, independentemente de qualquer resultado, incluindo positivos, não é? A ideia de que de alguma maneira se pode sujeitar a maiorias os direitos de minorias é uma ideia antidemocrática, do mais profundamente antidemocrático que existe. Porque a maioria
não tem nada a ver com democracia. Nós usamos a regra da maioria por falta de alternativas. Nós usamos a regra da maioria porque a unanimidade é muito difícil de atingir. Mas, precisamente porque nós deixamos o sistema ideal e passamos para um sistema que é mau, é que temos que ter um cuidado que é garantir direitos de minorias e direitos fundamentais e salvaguardá-los e não os sujeitar de forma alguma precisamente a essas maiorias. Isso é a antítese de democracia. A democracia não tem nada a ver com a maioria é um sistema que nós utilizamos por uma questão de praticalidade e é um sistema perigosíssimo e precisamente por isso é que precisamos ter garantias e essas garantias obviamente eliminam qualquer possibilidade de decisão maioritária sobre direitos de minorias. Portanto, isso aí é claríssimo. Agora, em relação à lei estar à frente das pessoas ou estar à frente das mentalidades, é verdade que acontecem a par e passo. É evidente que as evoluções, e também as evoluções que passam por mudanças de leis que vêm de partidos que são eleitos por pessoas, são mudanças que também refletem mudanças de mentalidades, não é? Portanto, mas é claro que também são um motor. E no que diz respeito a direitos fundamentais, é de facto fundamental que seja o Estado a dar esse exemplo, não é? E a dar esse... Porque a partir do momento em que... Porque é impossível lutar de forma credível contra qualquer tipo de discriminação se o próprio Estado discrimina. Portanto, desde logo, eliminar a discriminação na lei, e isso na história de qualquer discriminação foi assim, eliminar a discriminação na lei é o primeiro passo. É uma condição necessária, claramente não suficiente para eliminar uma discriminação. E basta pensar no género, mais uma vez, para perceber há quanto tempo temos igualdade formal e durante quanto tempo não vamos ter igualdade de facto, não é? Portanto, vamos ter muitos séculos de continuação de luta para conseguirmos, e que temos que apressar, para conseguirmos chegar a esse ponto, não é? Portanto, no que diz respeito à luta contra as discriminações, é evidente que há um papel importantíssimo pedagógico e que se espera que haja uma liderança por parte de quem detém o poder para o fazer, no sentido de contrariar esse preconceito e de poder, de uma forma sistemática, também contribuir para a própria sensibilização. Ou seja, o Estado também tem, aliás, a partir do momento em que reconhece que a discriminação está lá e que isso é um problema, tem a função de tentar contrariá-la, não é? E, portanto, tem a função também de desenvolver campanhas, de levar a cabo a todos os níveis, o Estado a todos os níveis, não é? A nível de poder central, local, etc. Não é? Há uma obrigação, de facto, de pensar neste problema e de encontrar formas de ajudar a resolvê-lo. E, portanto, aqui a lei, ao mesmo tempo, claro que reflete sempre de alguma maneira a evolução de mentalidades, porque desde logo reflete o que as pessoas que estão eleitas são eleitas pelas pessoas que decidem fazer, mas sobretudo no que diz respeito à proteção de minorias, tem claramente que ser um motor. E foi assim no que diz respeito à igualdade no acesso ao casamento. Aliás, foi notória a evolução. Em 2005, quando nós começámos uma campanha mais visível pela igualdade no acesso ao casamento, a seguir à Constituição, o que aconteceu, o apoio público, enfim, expressem sondagens que valem o que valem, mas estava sempre na ordem dos 15, 20% a essa medida. Isto em 2005, aconteceu em 2010 e aconteceu com a opinião a alterar-se sistematicamente até ao ponto de, em 2008, estar perto dos 40% em termos de apoio. Só depois da aprovação é que ela passou para cima dos 50%. Porquê? Porque houve um exemplo. E houve um exemplo que veio da quebra do silêncio e que veio de quem escolheu liderar precisamente um processo em que se põe em causa a discriminação e em que se diz que ela não é aceitável e em que se faz passar uma mensagem de que todas as pessoas ganham ou podem ganhar com igualdade e, portanto, que é possível mais liberdade, mais igualdade e que isso é bom porque traz mais felicidade. E esta mensagem é uma mensagem que depois também tem impacto no dia-a-dia, porque se vê que as pessoas se sentem legitimadas de outra forma, porque se vê que passam a poder dar a mão ou um beijo na rua sem hesitar tanto. Enfim, as que o fazem, não é? É evidente que há muito caminho a fazer, mas porque se vê que podem discutir na rua e eventualmente fazer as pazes a seguir, que é uma coisa que também é importante, e portanto há um reflexo no espaço público daquilo que aconteceu no espaço político.
também é um espaço público, não é? Portanto, a ideia é que houve de facto uma legitimação muito importante do ponto de vista simbólico, e as pessoas sentiram-se empoderadas, muito empoderadas com o facto de haver uma mudança a esse nível, que precisamente fez com que, aliás, quebrasse o tabu em todos os cafés, não estavam afixados em todos os cafés, falou de uma questão que toda a gente conseguia perceber e emitir uma opinião, mesmo que a opinião fosse enfim, imprópria, ou própria. Mas a verdade é que se quebraram esses silêncios, não é? E, portanto, há um mérito enorme de quebrar silêncios, sobretudo no que diz respeito a uma questão que é minada por silêncios desde sempre. Portanto, houve de facto um marco ali, em termos de visibilidade, em termos de audibilidade, que teve muitas consequências e, portanto, a lei claramente teve um impacto social importante, sem dúvida. E outras poderão tê-lo também, e ainda bem que é assim. E no que diz respeito à proteção de minorias, claro que é assim, ou seja, enfim, o casamento interracial nos Estados Unidos ou do fim da segregação em escolas, etc. Não é? Há determinadas questões que de facto têm que ser garantidas antes, independentemente de haver uma maioria que as apoie, não é? E que as aceite. E essa aceitação virá. E virá de uma forma lenta, porque de facto é isso. Aprendemos o preconceito desde cedo, temos todos os preconceitos, temos um trabalho enorme a fazer, sempre, sistematicamente, temos que estar sempre a questioná-los. É um trabalho exigente para toda a gente, mas as vidas das pessoas não podem ficar à espera de que nós façamos o trabalho de casa. E, portanto, a lei tem mesmo a obrigação aqui de vir à frente, e nós somos livres e iguais à partida. Só se pode discriminar se houver uma justificação forte. Quem tem que justificar alguma coisa é quem quer discriminar, não é quem não quer ser discriminado. Portanto, esse também é uma ideia que é importante marcar e que ainda está por marcar. Nós não temos de defender coisa nenhuma, nós temos que dizer o óbvio. Quem quer discriminar é que tem que ter um caso muito forte para conseguir fazê-lo, e obviamente não o tem e não pode tê-lo. E, portanto, afirmar o princípio constitucional também é isso, também é dizer a igualdade é o pressuposto. Qualquer desvio a isso é que tem que ser justificado, mas justificado de uma forma forte e proporcional, e isso não acontece. Eu gostaria muito de ficar aqui muito mais tempo, penso que continuaríamos, mas são 7:45. O nosso convidado provavelmente também terá que fazer, embora também eu penso que gostou de estar aqui, claro, mas acho que com esta afirmação terminamos muito bem o nosso debate, com esta afirmação forte do Paulo. E, portanto, mais uma vez, obrigado primeiro ao Paulo por estar aqui, obrigado a todos e a todas, e deixei para o fim uma coisa que não disse no princípio, para ver se as pessoas reparavam. É que porque o nosso debate teve uma novidade, começou hoje a ter uma novidade, que foi aquela senhora, a linguagem gestual, e que vai continuar nos próximos debates. Este ano só temos mais um em novembro, que está aqui o anúncio, e para o ano vamos continuar as nossas quartas de Campolide exatamente da mesma maneira. Espero que tenham gostado deste. Estão só a dizer que não é linguagem, que é língua. Língua gestual, exatamente. Língua. Muito obrigado, muito obrigado. Pois, e portanto, mais uma vez obrigada, Paulo, e espero que tenham gostado. E até à próxima. Está natural.